refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Olá, meu nome é Moisés Xangô, nome religioso, e estamos iniciando, a convite da TV Cidade, canal 14, de Farroupilha, o programa Minha Fé. Esse programa ele tem o intuito de falar sobre a Umbanda, a religião de Umbanda e a espiritualidade. Inicialmente, quero agradecer a todos, que vão estar junto nesse processo, nesse trabalho, onde a nossa intenção é convidar também pessoas para que possam vir e falar um pouco acerca do assunto Umbanda. Aliado a isso também, a espiritualidade como um todo, ao desenvolvimento mediúnico, as questões, os mistérios que estão em torno da religião de Umbanda e desmistificar tudo aquilo que porventura a gente observa de contrariedades que falam acerca da Umbanda. Bom, primeiramente, me apresentando novamente, sou dirigente de duas casas de Umbanda. Terreira de Umbanda Ogum das Matas, em Caxias do Sul, e Terreira de Umbanda Guerreiros de Luz, em Farroupilha. Sou também presidente da ACUF, Associação Umbandista Farroupilha. Esse nosso trabalho como associação é no intuito de trazer a uniformidade das ações sociais e também da prática religiosa de cultos de religiões também de matriz africana junto à Umbanda. E o nosso intuito nesse nosso primeiro programa é falar sobre o início, Tudo tem um seu início. Então, de uma forma um pouco mais tranquila, passar um pouco como foi esse início da Umbanda. Bom, a Umbanda ela é uma religião genuinamente brasileira. Uma religião que nasceu em solo brasileiro no ano de 1908. Precisamente, dia 15 de novembro de 1908. Aonde um garoto, com seus 17 anos de idade, acometido por alguns problemas onde a família não encontrava uma solução aparente ou física, propriamente dito, procurava auxílio para poder identificar o que estava acontecendo com aquele garoto. No decorrer do seu caminho, muitos foram os contatos, as pessoas mais próximas, muitos foram também as pessoas que buscaram atendê-lo das questões da medicina normal, quanto também da religiosidade. Na família de Zélio Fernandinho de Moraes, o nome desse garoto, com seus 17 anos, existia também um padre, ao qual também foi requisitado pela família para poder atender, para que pudesse identificar se houvesse alguma coisa ali que pudesse ser de fundo espiritual. Foi até mesmo acometido um trabalho, uma sessão, vou dizer um trabalho religioso, de quase exorcismo. Porque esse menino, ele horas falava em tons diferentes, coisas que pareciam desconexas para as pessoas, para seus familiares, horas parecia ser outra pessoa, com uma fala mansa, com uma fala mais tranquila, outras horas com uma fala um pouco mais imponente. E os familiares, preocupados, procuravam ajudar. Não havendo solução também nesse atendimento com esse padre da família, buscaram outras alternativas. Até que encontraram uma pessoa que das redondezas, onde eles moravam, amiga da família, e que convidou a família para que pudesse talvez levar a um centro espírita, para que pudesse identificar alguma causa que porventura pudesse ser de parte espiritual. Família era uma família bastante católica, uma família bastante resistente para poder ir a uma outra religião buscar uma ajuda, certo? Foi nesse momento que levaram, então, a uma casa espírita, e aonde
esse garoto, aos 17 anos de idade, foi convidado também a sentar-se à mesa. Nesse momento, no início, houve ali um embate, né, de alguns assuntos, de algumas situações espirituais, e de início esse garoto se levantou da mesa, foi até fora do estabelecimento, pegou uma flor, colocou ao centro da mesa e continuaram. Uma médium que era vidente viu que havia um espírito ali, junto a esse garoto, e perguntou, né, quem seria esse espírito. E ele, né, falou que seria ele, Manuel Malagrida, né, um dos padres jesuítas que havia morrido, né, na Inquisição. E ela perguntou, mas eu vejo também uma forma, né, de um índio. Como você diz que é um padre? E ele disse, não, eu tive a graça de vir também como um índio em terras brasileiras. E nesse momento se decorreu também uma longa conversa, um longo diálogo, onde o doutrinador, as pessoas que estavam ali, tentavam encaminhar esse espírito, né, por considerá-lo um espírito atrasado. Identificou-se como Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, e perguntado do porquê esse nome, Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ele falou, né, que esse nome, pelo fato de que Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois não haveriam caminhos fechados para ele. E que no outro dia, né, no dia 16, então, se iniciaria uma nova religião, onde todos os espíritos poderiam vir, trazer o seu recado, e aqueles que talvez precisassem de ajuda seriam ajudados. Mas a nenhum seria vedado a autorização de adentrar, pois todos nós, uns com os outros, aprenderíamos e auxiliaríamos também quando necessário. Estou falando de uma forma bem direta, e isso pode ser encontrado também mesmo na internet, em livros, a história da Umbanda, que para muitos, né, grande maioria, iniciou-se com Zélio Fernandino de Moraes. A história ela é longa, eu estou fazendo uma síntese para poder já dar essa introdução a todos acerca da Umbanda. Então, dia 15 de novembro de 1908, foi que deu-se início à Umbanda. Porém, a primeira sessão aberta ao público, foi no dia 16 de novembro de 1908, onde então, de novo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, incorporado nesse rapaz, assim também como o Pai Antônio e outras entidades que ali estiveram, atenderam a muitas pessoas, curando a muitas pessoas também que ali buscavam auxílio, muitos curiosos também que presenciaram essa manifestação no Centro Espírita estavam ali, naquele momento, na casa de Zélio Fernandino de Moraes. Muitos deles, depois de um certo tempo, vieram a trabalhar com Zélio Fernandino de Moraes, identificando-se com essa religião, com essa nova religião. Então ali a Umbanda nasceu, propriamente dito. Falo esse resumo, essa história, bem um resumo, para que a gente possa entender como que aconteceu todos esses fatos para chegar hoje, né, o que é a Umbanda. E a partir disso, houve-se também uma ramificação de fundamentações umbandistas, onde várias casas ou grupos acabavam miscigenando, né, algumas culturas, né, mais acentuadas dentro desse culto, e aonde houve então essas ramificações da Umbanda. Mas a religião, como propriamente dito Umbanda, foi iniciada por Zélio Fernandino de Moraes. Muitos, eu falo isso porque muitos acabam colocando que a Umbanda ela é muito mais antiga do que isso, que ela é do início dos tempos, porque a manifestação espiritual ela sempre existiu. E há relatos também que antes mesmo de Zélio Fernandino de Moraes, há relatos de pessoas que já incorporavam, já trabalhavam com caboclos, com preto velhos, manifestações desses espíritos, com essas nomenclaturas.
E há também algumas ramificações da Umbanda, e que apregoam também o início da Umbanda ainda lá na Lemúria, Atlântida, né? Então, isso há muitos anos antes de Zélio, então, colocar como sendo o marco, né, do início da Umbanda como religião no Brasil. Porém, o que nós devemos nos atentar é que, como constituição religiosa, como organização religiosa, foi através de Zélio, onde foi anunciado uma religião que agregou, que agrupou esse trabalho desses espíritos com essa forma de manifestação, como caboclo, preto velho, crianças, boiadeiros, marinheiros, iaras, enfim, uma infinidade de manifestações espirituais com espíritos trazendo uma forma, né, uma forma fluídica de uma das suas reencarnações em terras brasileiras. Muitos deles. Então, o marco da Umbanda, né, acaba sendo, sim, através de Zélio. Mesmo que a gente sabe que a religião de Umbanda, ela já na sua manifestação espiritual, então ela já era praticada de uma certa forma há muito tempo. Eu acho que até dos primórdios dos tempos aí, a incorporação, a mediunidade sempre esteve presente. Mas, quando se há esse embate, onde muitos colocam como sendo, mas existe então Umbanda branca e Umbanda preta. A Umbanda, ela não tem cor. A Umbanda, ela é Umbanda. E ela tem os seus princípios, os seus fundamentos colocados, né, e instituídos no seu início nessa organização através do Caboclo das Sete Encruzilhadas e através do seu médium, Zélio Fernandes de Moraes. E esses princípios, eles devem ser, sim, seguidos. Obviamente que nem todos os princípios, eles engessam, né, a ação, a mudança de algumas situações na questão ritualística, na questão de trabalho das casas de Umbanda. Mas existem alguns princípios, alguns fundamentos que são taxativos e que realmente colocam que não há, por exemplo, dentro da Umbanda, uma questão, né, específica, ou dentro da Umbanda pode ser utilizado tal questão. Então, nesses princípios da Umbanda, nesse fundamento da Umbanda, existe sim uma margem, um leque, que ela não engessa, como sendo uma religião ainda nova, né? Vindo de 1908, ela é uma religião nova. Porém, as suas práticas espirituais, ela é dos primórdios dos tempos, sim. E tudo isso, voltando então a essa situação dos princípios, onde Zélio Fernandes de Moraes, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, acabou instituindo para a Umbanda, muitas pessoas acabam querendo delegar a Umbanda, né, a origem da Umbanda, a muitas outras pessoas, outros cultos também, mas que na verdade acabam não tendo essa humildade de aceitar que a Umbanda, como constituição religiosa, né, nomeada nesse princípio, vem através de Zélio. Obviamente que as casas que seguem dentro de uma base dos princípios da Umbanda, dessa fundamentação, mesmo que diferente em rituais, mesmo que diferente em constituição da composição de ervas, mesmo que diferente na concepção também da maneira de passar o estudo, da maneira também de doutrinar os seus colaboradores, os seus médiuns, da forma de poder passar a Umbanda e também a questão magística, diferente do que era Zélio. Porque não é exatamente, a Umbanda não veio para ser exatamente igual à casa de Zélio Fernandes de Moraes. Ela surgiu para realmente vir a auxílio para todos aqueles que realmente buscam a evolução espiritual, para todos aqueles que buscam entender e compreender as questões ligadas à espiritualidade, que buscam entender e compreender qual é a sua parte, qual é a sua identificação com Deus e os orixás, que são, na verdade, as irradiações desse Deus. Para compreender o trabalho de muitos espíritos que não há necessidade de levar para além túmulo, né? Como mesmo o Caboclo dizia, as questões sociais. Como muitas vezes as pessoas ainda levam, as pessoas que, por exemplo, têm uma gramática um pouco mais lapidada, ou a forma também de conversão um pouco mais
organizada. Isso não diz nas questões de caráter, de intenção dos espíritos. Pois uma pessoa, por mais humilde que ela seja, tem uma mensagem a passar. Às vezes, não só a mensagem, mas a energia que passa de uma para outra. E esse é o intuito das entidades de Umbanda. Aonde lá atrás, quando iniciou a Umbanda, não tinha essa liberdade. Um preto velho, por exemplo, um espírito que se manifestasse como um preto velho, seria, de alguma forma, tentado encaminhá-lo, pois era um espírito atrasado, ainda estava conectado com as questões mundanas, ainda não tinha esquecido dos seus tempos, né, de escravidão, das suas questões aqui na Terra, estava ligado ainda a essas questões, e por isso, erroneamente, taxado como um espírito atrasado. O que todos não entendem é que a manifestação dos espíritos na Umbanda trazem uma forma das mais humildes das suas últimas encarnações, ou de alguma encarnação a qual traz uma forma das mais humildes. Num exemplo de que um preto velho, sendo ele numa encarnação um escravo em terras brasileiras, não quer dizer que ele não foi um doutor, um médico ou algo, né, situação, status, como se diz, em outras vidas. Apenas ele aceita humildemente vir, né, com essa roupagem mais humilde. E é isso que muitas pessoas acabam não compreendendo e taxando como sendo uma religião atrasada, de espíritos que ainda estão conectados com as questões mundanas, que é um erro. São espíritos humildes que se vestem da forma mais humilde para poder vir e nos trazer uma boa mensagem, nos auxiliar nos nossos caminhos, nos mostrar qual é o caminho para se encaixar nessas fileiras que levam a Deus. A nossa evolução ela é contabilizada pelas nossas ações e pela forma como vamos deixando as questões mais densas dessa terra e vamos compreendendo que, como espíritos, não devemos carregar questões físicas, questões muitas vezes que só competem a esse mundo. E que possamos também, ela nos ensina que possamos também demonstrar a caridade, demonstrar o nosso afeto, demonstrar o nosso amor, como forma de entendimento que somos todos uma só coisa, porque viemos de um só Deus, criação de um só Pai. Embora com muitos nomes que se carrega, como Olorum, enfim, como Deus, como Jeová, como muitos chamam, né? Enfim, a gente busca sempre, na Umbanda, tentar sempre trazer a todos que Deus é único, né? E que Ele, através desses orixás, que são suas irradiações, emanam essas boas vibrações a todos que necessitam de ajuda. Então, nesse primeiro programa, o que eu queria passar a cada um de vocês, que a Umbanda, ela é uma religião, sim, do bem. Ela não é uma religião para vir fazer o mal. Não existe terreiro de Umbanda realmente, né, que possa fazer o mal e fazer o bem no mesmo espaço. A Umbanda só faz o bem. A Umbanda faz o bem para quem é umbandista e faz o bem para quem frequenta essas casas de Umbanda. E tudo isso está sempre calçado, né, no estudo do próprio Espiritismo, né, no estudo também do próprio Evangelho. Não quer dizer que não temos mecanismos de estudo dessa parte espiritual que um umbandista não estuda. Ele estuda. Ele tem também, na sociedade, hoje, um papel importante, que é um papel de atender a todos, seja do mais humilde que for bater a porta de um terreiro de Umbanda, ele vai ser atendido. Onde muitas vezes nem todos têm esse acesso, né, em muitos outros lugares. Ainda continua sendo o pronto-socorro de muitas pessoas, né? Obviamente que para muitas questões, seja elas físicas, ainda anda medicina lado a lado sempre. Mas existem as questões espirituais, as doenças espirituais. Aquilo que, na verdade, muitas vezes acaba impregnando no espírito
e acaba fazendo com que as pessoas sintam os sintomas dessa energia carregada. E é através da Umbanda, através do aconselhamento, das movimentações magísticas que se consegue o intento de libertar muitas pessoas dessas correntes. Mas, obviamente, ela não é imposta. A Umbanda não pode ser imposta a ninguém. Ela deve ser aceita. A pessoa deve se identificar. E, baseado também na própria fé, a pessoa só pode ser auxiliada quando ela autoriza que realmente isso aconteça. E é através da fé que ela carrega. Então, para deixar bem claro aqui que existe sim casas de Umbanda, que a grande maioria não é totalmente correto falar que não existem casas exatamente igual como a de Zélio Fernandinho de Moraes. Mas existem casas que seguem os princípios estipulados e os fundamentos estipulados. Eu não estou falando em questões ritualísticas, da maneira como era, nada disso. Mas que seguem esses princípios. Então, por isso deve sim ser chamada de Umbanda. Aqui eu não estou querendo preconceitualizar contra algumas ramificações que apregoam outras culturas, outras ritualísticas que vão à contramão desses princípios e desses fundamentos da Umbanda colocados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Não. Porque a Umbanda em si ela não pode preconceitualizar contra nenhuma, ela deve conviver em harmonia com todas as outras religiões. Porém, é o nosso trabalho de realmente trazer a verdade sobre a religião de Umbanda. E dizer que a Umbanda é uma religião que tem muita colaboração a trazer ainda a todos. E que ela não é uma religião que sai a converter a todos, mas que ela é uma religião que busca ajudar das mais diversas formas a todos que até ela buscam esse auxílio. E eu até acabei fazendo uma síntese aqui, mas também trouxe para nesse momento encerrar do que a Umbanda acredita, né? Na existência de um Deus único, né? Nos orixás, na manifestação espiritual através desses espíritos, na reencarnação, na prática da mediunidade como uma das mais diversas formas para que possa ter essa evolução, na prática da caridade em toda a sua magnitude e num ritual disciplinador que coloque as pessoas, na verdade, em atividade também. Falar sobre a Umbanda, a gente teria muitos outros assuntos, mas para iniciar nesse programa chamado Minha Fé, né, que vamos, a partir de então, nesse primeiro momento, combinado a cada 15 dias, a gente vir aqui conversar sobre a Umbanda e a religiosidade de Umbanda, sobre a espiritualidade também na Umbanda, aonde convidaremos também outros dirigentes espirituais, temos essa intenção, ou espiritualistas ligados à Umbanda, para que possa também trazer a sua colaboração, para que possa manifestar também o seu conhecimento a todos. O que eu quis nesse primeiro momento é simplesmente aguçar cada um de vocês para que busquem a história da Umbanda numa completa, né? Para que vocês possam começar a compreender o que é a Umbanda e entender aonde que se pisa, né? Se eu estou realmente num templo umbandista ou não. Gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que vão estar interagindo aqui, também a TV Cidade, Canal 14, pela essa oportunidade, agradecendo em nome das duas casas que represento, em nome da associação também que represento, mas deixar aí essa mensagem então, né, que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Deixar o meu grande abraço, o meu saravá, que é a nossa saudação, né, a todos que achegam à Umbanda, o meu saravá a todos, que nossos orixás possam estar abençoando cada um de vocês. Meu saravá. Refletiu a luz de